Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou começá-lo fazendo uma pergunta. Quem é que nunca teve dores nas costas? 40% das pessoas da humanidade já tiveram dores nas costas, você já deve ter tido alguma vez na vida, ou pelo menos conhece alguém que já teve, não é? É bastante desconfortável e atrapalha muito nas atividades de vida. Pois bem, agora, você já sentiu dores bastante fortes na região do glúteo, normalmente em forma de queimação, quando está muito tempo de pé ou mesmo muito tempo sentado? Já aconteceu de você ficar sentado com as pernas cruzadas e ter ficado tão desconfortável ao ponto de ter que trocar de posição? Essas dores normalmente melhoram quando você faz algum movimento com as pernas que está dolorido ou anda um pouquinho? Pois bem, você pode estar sofrendo com a síndrome do piriforme, e esse é o nosso tema do vídeo de hoje. Depois da vinheta. Para começarmos o vídeo, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor como funciona a nossa pelve e também o nervo ciático, que é o responsável pelas dores nessa síndrome. A pelve, pessoal, é uma cavidade que a gente tem no inferior do nosso tronco, a famosa bacia. Ela é composta pelos ossos do nosso quadril, os ilíacos, o sacro e o cóccix na parte posterior. Essa caixa serve para proteger os nossos órgãos, mas também serve como ponto de equilíbrio, principalmente quando estamos na posição em pé, e também funciona como ponto de fixação para muitos músculos, tanto abdominais quanto das pernas. O nervo ciático é o maior nervo do nosso corpo. Ele é a união de várias raízes nervosas que saem da região lombar, L4, L5 até S3, se unem na região posterior do glúteo e descem até o dedão. A maioria dos músculos nessa região posterior das pernas são inervadas pelo nervo ciático, ou seja, a maioria das dores nessa região também serão relacionadas a ele. Essas dores específicas do ciático são chamadas de ciatalgias, e elas podem ter várias origens, porém duas origens principais são mais comuns. Normalmente a compressão do nervo por herniação discal ou por formas musculares, como contraturas de alguns músculos da região ou até mesmo espasmos relacionados a eles. Bom, o músculo piriforme é um músculo da região do quadril que fica bem interno ao bumbum, bem abaixo dos músculos maiores do glúteo. E ele é responsável pelos movimentos de rotação externa, extensão e abdução do quadril. E anatomicamente ele fica muito próximo ao nervo ciático, e é aí que começa o problema. A síndrome do piriforme é uma doença bastante dolorosa, normalmente causada por condições anormais desse músculo, como por exemplo, quando ele se encontra contraturado ou hipertrofiado, maior do que o normal, por anomalias genéticas que façam com que o nervo ciático passe entre as fibras do músculo ao invés de passar por baixo, gerando uma compressão chamada de compressão por degolamento, e às vezes acontece também causadas por traumas, que fazem com que as regiões acabam adquirindo aderências fibróticas que impedem o livre deslizamento do nervo e também do músculo na região. Os fatores habituais que desencadeiam a síndrome normalmente costumam ser ficar muito tempo sentado na mesma posição, realizar exercícios muito intensos para a região do glúteo sem um preparo muscular prévio, esportes que exigem muito da musculatura, como o ciclismo, traumas de origens variadas, como por exemplo um tombo, ou até mesmo coisas corriqueiras, como os homens que costumam viajar por muito tempo sentados em cima da carteira, podem dar início ao quadro. Não podemos esquecer que pelo fato do músculo piriforme ter uma relação direta com as vísceras dessa região pélvica, qualquer alteração nesses órgãos, podendo ser intestino, próstata, bexiga, o útero no caso das mulheres, vai gerar uma modificação na dinâmica de trabalho do músculo, podendo iniciar aí uma manifestação dessa síndrome. Além disso, coisas pequenas, como por exemplo hemorroidas, também podem gerar esse quadro de dor. Agora que entendemos melhor como funciona a pelve, o músculo piriforme e o nervo ciático, vamos falar sobre os sintomas. Os sintomas da síndrome do piriforme costumam ser muito parecidos com os sintomas das hérnias de disco, obviamente por ser relacionados ao mesmo nervo.
Porém, aí vai a grande dica. O jeito como você sente essa dor é que vai fazer a grande diferença de uma doença para outra. A dor relacionada ao pinçamento das raízes nervosas, como costuma acontecer no caso das hernias de disco, são normalmente relatadas como choques e formigamentos que começam na região lombar e descem até os pés. Mas aí é o detalhe. Essas dores, esses choques e esses formigamentos sempre vão irradiar, normalmente para baixo do joelho. E normalmente também costuma acontecer o amortecimento dessas regiões, assim como a perda de sensibilidade significativa. Se as suas sensações forem essas, de choque, formigamento, perda de sensibilidade, amortecimento, provavelmente estamos falando de radiculopatia, ou seja, compressão de raízes nervosas normalmente relacionadas a hérnias de disco. A dor na síndrome do piriforme é bastante diferente. Como ela é relacionada a um fator muscular, normalmente as dores nessa síndrome são relatadas como dores em forma de queimação e pressão, normalmente constantes, que melhoram bastante quando se está em movimento. Essa dor em forma de queimação também costuma começar na região lombar, mas fica muito mais intensa na parte interna do glúteo. Normalmente acaba sendo relatada também descendo pela face lateral do joelho, até a dobrinha do joelho, mas não passa daí. Esse é o grande detalhe. As dores relacionadas à síndrome do piriforme normalmente não passam da altura do joelho, elas não irradiam, e isso faz uma grande diferença na hora de fazer o diagnóstico. Percebendo estes sintomas, procure logo a avaliação de um profissional habilitado para fazer exames mais detalhados, um médico fisiatra, um ortopedista ou um fisioterapeuta. Pois quanto mais rápido você começar o tratamento, melhor vai ser a evolução do quadro de dor. Bom, pessoal, agora já podemos falar sobre o tratamento. O meu protocolo de tratamento é dividido em 3 fases, sendo a primeira a diminuição primordial da dor. A segunda é tratar a causa da dor. E a terceira é melhorar a otimização da postura e também dos músculos envolvidos, para que a reabilitação ela seja definitiva e as dores não voltem mais. Nessa fase de dor aguda, mais intensa, o objetivo principal da fisioterapia é fazer a liberação do nervo que está sendo comprimido através do relaxamento da musculatura que está fazendo a pressão na região. Para isso, eu gosto de inicialmente utilizar 2 técnicas. Primeira, o ultrassom, que possui propriedades anti-inflamatórias muito importantes nesse período do tratamento, fazendo o quê? O relaxamento da musculatura através da reorganização das fibras musculares. Em caso de aderência calcificante, normalmente como acontece nos casos de trauma, aumenta a flexibilidade daquele tecido cicatricial. Também melhora a espasticidade muscular e principalmente nessa região inflamada, melhora a circulação, conseguindo fazer uma drenagem mais efetiva dos metabólitos inflamatórios para a corrente sanguínea. Nesse período, gosto muito de fazer a utilização de técnicas de liberação miofacial para essas musculaturas contraturadas. Uso principalmente a técnica de agulhamento a seco, que interrompe de maneira definitiva o estímulo de contração lá no sistema nervoso central, sendo muito mais eficiente. Além disso, ela também maximiza os efeitos anti-inflamatórios e também aumenta a circulação, assim como o ultrassom. Outras técnicas da cinesioterapia, massagem profunda, a utilização do gelo, em conjunto com outras terapias, também fazem um grande diferencial nesse momento do tratamento. Agora, com o quadro de dor mais sob controle, podemos começar a trabalhar melhor a causa inicial que levou esses músculos contraturados a chegar nesse nível de espasticidade, né? E normalmente isso acontece por causa de quê? Desvios posturais. Principalmente na síndrome do piriforme, esses desvios costumam acontecer através de assimetrias principalmente no quadril, que acabam sobrecarregando os músculos dos glúteos e dos isquiotibiais, que geram os espasmos e as contraturas, mas além disso, sobrecarrega todo o resto da coluna, pois a dinâmica de trabalho do quadril e da pelve é totalmente relacionada com os músculos do abdômen e os estabilizadores da coluna. É nesse momento que faço uma avaliação postural um pouco mais detalhada, para conseguir achar essas assimetrias da coluna e também procuro segmento por segmento para procurar pontos de imobilidade ou pontos de compressão que vou fazer a liberação posterior com técnicas da quiropraxia. Depois desses ajustes, o paciente vai se encontrar bem melhor,
já sem dor e normalmente voltando às atividades de vida normais. Porém, essa etapa do tratamento é a etapa mais importante de todas. Agora que o paciente se encontra sem dor, ele consegue realizar todos os exercícios de maneira mais otimizada. E agora é a hora da gente trabalhar qualidade, flexibilidade e melhorar de maneira definitiva a força muscular global do paciente, para que ele possua uma postura mais firme e aguente as sobrecargas futuras. A partir desse ponto, consigo trabalhar muito melhor com o paciente. Consigo aplicar técnicas de alongamentos e flexibilidades específicas para aquelas musculaturas contraturadas, normalmente relacionadas aos abdominais, eretores da coluna e também os posteriores de coxa. Consigo utilizar técnicas de RPG juntamente com percepção respiratória, que vai fazer com que o paciente assuma um controle maior do seu corpo. E depois, quando o paciente estiver devidamente reabilitado nessa parte, conseguimos colocar exercícios mais robustos para fortalecimento muscular específico e melhora postural definitiva. Lembrando, pessoal, que os quadros mais incapacitantes sempre começam de maneira branda. E como o paciente consegue ir levando a vida com aquilo, só procura tratamento quando as dores se tornam insuportáveis. Não cometa esse erro, lembre-se, a sua qualidade de vida é o seu maior investimento e sem saúde você não consegue fazer mais nada. Bom, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, espero ter conseguido ser claro e ter sanado a maioria das dúvidas relacionadas à síndrome do piriforme, mas se não, entre em contato pela página, nos comentários ou pelo WhatsApp e estarei à total disposição para esclarecer o assunto. Muito obrigado a todos, deem aquele curtir e até o próximo vídeo.